ver se espantamos, não é? A preguiça, o frio e a melancolia com este novo confinamento do corpo. 18 minutos para as 10 da manhã, prontinhos e cheios de vigor para fazer novos amigos. Já os temos connosco via Skype, André Ferreira, Francisco Gomes, os nossos politicamente jovens incorretos, prontinhos para exercer a sua liberdade de expressão. Rapazes, bom dia. Bom dia, Maria João. Bom dia, Francisco. Como foi esta última semanada? Eu falo por mim, eu entrei em confinamento adiantado, porque eu já estava a prever isto, mas foi com muito frio. Acima de tudo, porque apesar de aquecimento, graças a Deus e tudo em casa, mas o frio tem estado por aí muito forte, pelo menos para mim. Aqui no início da semana também estava muito frio, mas neste fim da semana tem começado a aquecer, portanto ainda bem que por aqui está a aquecer. Vamos lá ver se isto se mantém assim, se não voltar a aquecer, porque senão morro com frio. André Ferreira, Francisco Gomes, o espaço de antena que se segue é da vossa responsabilidade. Bom trabalho, boa sorte. Obrigado, agradecemos uma vez mais, obviamente, estar aqui presentes mais uma semana e vamos começar com os nossos pontos prévios habituais, os pontos prévios que costumam ser mais positivos, e vamos começar onde Portugal está a jogar, o Mundial de Handball, que começou no passado dia 13 no Egito. Portugal está no grupo F com a Argélia, Islândia, Marrocos, e venceu ontem, penso que o jogo foi ontem, exatamente, venceu a Islândia por 25-23, portanto, esperemos que Portugal, aqui neste Mundial de Handball, também se consiga sagrar, obviamente, vencedor, ou pelo menos tentar ir às medalhas. Portanto, vamos lá ver como é que as coisas vão correr. Eu espero que nós não demos azar a Portugal, obviamente, se dermos, pedimos já aqui as nossas desculpas, mas força a Portugal, porque as modalidades também precisam de ser reconhecidas, não só em Portugal, como no estrangeiro. Sim, faço minhas palavras do André. Eu, quando jogo a Portugal, nem que seja o Berlim, quero que Portugal ganhe. Isso é que é importante. Muita força nessa seleção. Lembrar que, rapidamente, que a seleção da Islândia é uma das melhores seleções do mundo, com muito mais experiência que a seleção portuguesa neste andamento de competições internacionais. Ainda há bem pouco tempo, Portugal e o handball andávamos ali, nem sequer éramos uma presença assídua nas fases finais, e cada vez somos mais. Ainda bem, e é certo que agora é contratar um Fernando Santos do handball e ir à França, ganhar à França na final. E assim completa-se o arco de mais uma modalidade no topo do mundo, ou da Europa. Agora, passando a outro ponto também mais positivo, mais e menos positivo, vamos voltar a modalidades femininas, que é algo que, como vocês sabem, eu trago aqui muitas vezes. Dar os parabéns à equipa de Sporting de Braga, que ganhou a Taça de Portugal feminina por 3-1, frente à equipa de Sport Lisboa Benfica. Também mais uma reedição, mais uma final relacionada à época passada, das taças relacionadas à época passada. Mais um jogo de futebol não de enorme qualidade. A Taça da Liga foi um bocadinho melhor, não tem a ver com o resultado, a Taça da Liga foi efetivamente um bocadinho melhor. Este jogo foi muito mais físico do que outra coisa. Foi, no entanto, um bom jogo de futebol. Das três finais que aconteceram no Municipal de Aveiro, Supertaça masculina, Taça da Liga e Taça de Portugal, esta foi a segunda melhor, porque a Supertaça está lá bem perto do horrível. Dar os parabéns à equipa de Sporting de Braga, e também dizer uma coisa: podia mostrar num certo balneário que custou 100 milhões este jogo, para ver como, apesar de se perder, como é que ainda se consegue jogar à Benfica. Não se precisa jogar bem, basta sentir o clube. Continuando nas modalidades, e agora passando para o futsal, e aqui no masculino, uma vez como nós a semana passada dissemos, estou a sair os nomeados para melhores do mundo, para melhor do mundo na modalidade de futsal. Dar os parabéns a Merlin, a jogadora do Sporting, e a Taebi, jogador do Benfica, ambos nomeados para melhores jogadores do mundo. Roncaro, que foi nomeado para melhor guarda-redes do mundo, é jogador do Benfica, não sei como é que foi, mas foi. E também dar os parabéns a Ziki, que jogador do Sporting, ganhou o prémio Promessa. Aqui mostra-se estes 4 nomeados em duas das maiores equipas portuguesas de futsal, mostram porque é que dizem que o Sporting Benfica, ou Benfica Sporting, é o maior derby de futsal do mundo. E no feminino, já a semana passada tínhamos falado da Ana Catarina, nomeada para melhor guarda-redes de futsal, e a equipa feminina nomeada para melhor equipa. Também no departamento feminino do Benfica, mais 2 nomeações. Pedro Henriques para melhor treinadora de equipa feminina, porque nesses prémios não é melhor treinadora e melhor treinador, eles são nomeados consoante a categoria que se inserem, ou seja, no feminino ou no masculino. E Jani Silva, também jogadora do Benfica, nomeada para melhor jogadora do mundo. Aqui provarmos que o futsal está a crescer em Portugal. Todos nós gostamos de futsal, temos um carinho especial por futsal, pelo menos, e a ver que Portugal está a crescer no futsal,
também no feminino, a provar que se calhar temos que dar mais aspectos a esta modalidade, principalmente no clube. Ou seja, não são precisos 100 milhões para construir com os vencedores e equipas que estão nas bocas do mundo. Basta ter competência. Sim, basta ver relativamente ao preço, o Manchester City, dando um exemplo que é bastante caro e é o que é. Mas eu, relativamente ao que Francisco disse, não tenho opinião, porque não tenho acompanhado qualquer tipo de desporto. O único tipo de desporto que acompanho é sentar-me no sofá e ficar ali a olhar para a televisão ou para a parede, portanto. Mas sim, obviamente, parabéns a quem está nomeado e é reconhecido no estrangeiro. E obviamente que sim, boa sorte para todos e esperemos que ganhem e que também o desporto em Portugal e principalmente o feminino, que eu se calhar até deveria começar a acompanhar, seja também mais reconhecido, não só a nível nacional, como também a nível mundial. E agora vamos passar para os temas e obviamente que não poderíamos deixar esta semana deixar passar o confinamento e as regras que se impuseram relativamente a este confinamento. Portanto, o confinamento começou esta sexta-feira à meia-noite, portanto as pessoas provavelmente já deveriam estar em casa, se não estão, já deveriam estar em casa, porque já não podemos andar aí na boa vida como antes. E, portanto, as medidas basicamente são as mesmas do confinamento passado, que tivemos entre março e abril. Só que há exceções, e algumas das exceções são que os estabelecimentos de ensino estão abertos, as sanções vão ser mais agravadas, os restaurantes continuarão fechados neste confinamento, bem como os estabelecimentos culturais, os cabeleireiros, os shoppings, as barbearias, entre outros. O futebol e as modalidades estarão restringidas à primeira divisão, e as celebrações religiosas e também as campanhas presidenciais poderão realizar-se. Estas são, obviamente, algumas das medidas principais, existirão mais, obviamente, mas estas são algumas das principais que estão em vigor neste novo confinamento e, obviamente, que olhando para estas regras e olhando para estas medidas, vemos muito bem que o governo andou aqui um bocadinho a cepa torta, perdoe-me a expressão, não é? Mas andou aqui um bocadinho assim, meios baratas tontas, a tentar fazer algumas medidas que não prejudicassem tanto não só a economia, como também, se calhar, o bem-estar de cada um de nós, porque obviamente que as pessoas, e isto é verdade, as pessoas já estão fartas de estar fechadas em casa, é um facto, mas obviamente que em tempo de pandemia ou num tempo extremamente diferente daquele que habitualmente estamos a viver, obviamente que não podemos dar-nos às regalias de querermos fazer aquilo que nós antes costumávamos fazer. Obviamente temos de ter essa noção e temos de ter bem esse senso comum de que se estamos a ir, por exemplo, para festas com 20, 30, 50 pessoas, estamos a pôr em causa depois quem estará ao pé de nós posteriormente, obviamente. Falo do exemplo daquele café ou aquele bar de 3 andares que estava cheio de gente, que foi divulgado pelo JN, as imagens. E obviamente que, relativamente a estas medidas, eu continuo sem compreender porque é que os estabelecimentos de ensino estão abertos. Obviamente que, sim, é bom para os alunos eles estarem presencialmente nas aulas, acho que acabam por captar melhor do que em casa. Em casa há mais distrações, podem olhar para outras coisas e nem sequer estar atentos, mas obviamente que aí a culpa também, o problema será realmente dos alunos em si, que não estão atentos. Mas obviamente que é uma medida que não se compreende, principalmente levando os alunos mais velhos para a escola. Os mais pequenos, obviamente que eu compreendo, porque os mais pequenos em casa podem acabar por não compreender bem, apesar de estarem atentos, mas pode acabar por ser mais complicado, e eu obviamente que vi isso bem de perto, porque há crianças aqui em casa, pode ser mais complicado eles tomarem conta da matéria. Mas obviamente que sim, compreendia-se que apenas os mais pequeninos estivessem presentes nas aulas, mas não compreendo esta medida também que se estende às universidades, porque vem gente de quase todos os polos do país para a mesma universidade, e apesar de se cumprirem as medidas, a verdade é que os casos continuam a aparecer e continuamos a ter mais de 10 mil casos por dia, e obviamente que este tipo de medidas não se compreende. As ações agravadas, obviamente, compreendo. Continuo sem compreender também o facto de o governo não contribuir para a cultura em Portugal, porque se mantém as igrejas, e obviamente não estou aqui a desrespeitar a religião de cada um, porque obviamente todos temos o direito a isso, e se eu respeito a existência de celebrações religiosas abertas, eu não compreendo o porquê de eventos culturais também abertos, com limites de pessoas. E obviamente que acho que é um setor que está a ser menosprezado neste tempo de pandemia. E depois, a juntar a isto,
Vem também, e para terminar, vem também aquela nova medida das empresas de comunicações que podem limitar ou inibir qualquer serviço de qualquer funcionalidade, como por exemplo os serviços audiovisuais não lineares, como por exemplo as plataformas de streaming, como a Netflix, a HBO, a Disney Plus, o YouTube. E eu não, porque esta medida basicamente é para dar aos organismos do Estado uma melhor funcionalidade. Mas eu não compreendo, porque estas empresas de comunicação abrangem todo o país, nós temos 3 ou 4 em Portugal, abrangem todo o país. Eu não compreendo porque é que se tem de inibir, e agora que as pessoas estão em casa e que precisam de se distrair, não sei porque é que se tem de inibir ou cessar este tipo de atividades, este tipo de serviços, em detrimento para darmos também ao Estado, obviamente que eles têm de ter uma funcionalidade em condições, mas para isso tem de partir da própria construção do site, que às vezes não é muito melhor e vai abaixo muito rapidamente quando existem muitas pessoas a ir. E obviamente que isso, se calhar, deveria ter sido melhorado a construção do próprio site do que a própria rede em si. Obviamente que aqui eu vou repetir-me como disse o início, para passar a palavra ao Francisco. O Governo andou aqui um bocadinho às aranhas nestas medidas do confinamento e obviamente que eu espero que acabem por dar alguma coisa, porque se não der, obviamente que as pessoas vão começar a ficar cada vez mais fartas e depois acabarão por não acreditar no Governo. Sim, concordo com tudo o que o André disse. Eu acho que, mais uma vez, em Portugal, assistiu-se àquilo que eu já tinha vindo a dizer há muito tempo, que é, nós estivemos muito bem no primeiro confinamento, na primeira ação, e depois falhámos completamente. Eu acho que aqui acontece uma coisa que é um dos maiores problemas do nosso país e que tem vindo com este governo de António Costa, que é um ego muito grande. Quando comete um erro não tem capacidade de admitir, ou quando está com um problema a culpa é de toda a gente menos dele, menos do governo. Uma das entidades do Estado que as empresas de telecomunicações têm vindo têm que ser responsáveis, é o Ciresp. Eu recordo muito bem, em 2017, o que é que aconteceu com o Ciresp. O Ciresp é aquele sistema de emergência do Estado que não funciona em caso de emergência, que é uma coisa ótima. Mas, pegando neste tema, eu acho que nós devíamos perceber uma coisa. Eu ouvi muita gente, quando saiu isto, eu percebi que o André disse, e não foi isto que o André disse, muita gente a dizer que era uma pressão da Igreja para se manter aberta. Eu recomendo às pessoas que vão ver o comunicado da Comissão Episcopal Portuguesa, em que basicamente a única coisa que vai estar aberta, e por iniciativa própria deles, são as Eucaristias e os funerais. O resto deve ser cancelado ou adiado. As catequeses, dependendo dos conselhos, ou seja, se o conselho estiver num grau muito elevado e com muito risco, para-se a catequese presencial e passa-se para casa. Caso seja possível fazer presencial, faz presencial, mas é apenas caso seja necessário. Em relação às escolas, eu acho que é uma coisa inacreditável, nomeadamente às universidades. Eu percebo as questões dos exames. Ok, por exemplo, presencial para os alunos que têm exame, eu consigo perceber que eles têm um exame, não percebo porque é que os outros têm, mas os de exame não consigo perceber, mas a universidade é inacreditável. Porque o que nós estamos a fazer é permitir que alunos de uma parte e de outra do país, que muitas vezes vão em transportes públicos porque têm que ir, porque não têm outra opção, e que acabam por ser veículos transmissores do vírus, mesmo inconscientemente, porque, como todos nós sabemos, há muitas pessoas que estão assintomáticas, ou seja, não sabem que têm os sintomas. Ou seja, se calhar parar e pensar um bocadinho, as universidades deviam entrar logo imediatamente, passar para aulas em casa, para aulas à distância. As escolas secundárias, se quiserem fazer, ok, alunos que têm exames ficam a ter aulas presenciais, pelo menos nas disciplinas de exames, e os outros passam para aulas em casa, e não seria assim tão complicado de fazer. É mais isto, correu mal, nitidamente, não se preparou para a segunda vaga, nitidamente. A terceira vaga, a culpa é de todos e de toda a gente. Porque aquilo que aconteceu no Natal já estávamos a prever que ia acontecer, nós próprios dissemos isso aqui, que iria aumentar os casos, e acho que o facto de querermos desconfinar no Natal deu a geneira. António Costa disse: nós depois confinámos logo a seguir à passagem, da devia ter confinado antes. O problema é isso. Em que, em caso desses, não se joga, usando aqui uma metáfora futebolística, a parar o contra-ataque. Joga-se na antecipação. Por isso temos que ter atenção e que tomar muito cuidado, e caso possamos estar em casa e restringir as saídas, só o mais importante. Vai ser difícil, a medida das plataformas de streaming e de entretenimento é ridícula. Estarmos atentos e tentarmos nos distrair com tudo e mais alguma coisa.
É aproveitar para ler livros e ver filmes, entre outras coisas. Passando rapidamente para o último tema, vamos falar da polémica que está a passar agora em volta de Vitorino Silva e do Porto Canal, em que a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, determinou que o Porto Canal deveria cancelar os debates que tinha agendado para o candidato Vitorino Silva. Ora, o Porto Canal tinha definido por opção própria, porque a RTP, a SIC e a TVI não queriam Vitorino Silva nos debates, neste último calendário de debates, e o Porto Canal tinha decidido então pôr Vitorino Silva à frente a todos os candidatos. Iria ser um debate, portanto, iriam ser 7 debates, um com cada outro candidato, mas Vitorino Silva era a figura central, obviamente, dos debates do Porto Canal, isto para resumir muito rapidamente. E João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP, veio falar à Comissão Nacional de Eleições que o Porto Canal estava a incorrer numa discriminação e estava a pôr em causa o princípio de igualdade de tratamento. Ora, eu já expliquei basicamente no início da minha frase que isto foi, o Porto Canal chegou-se à frente porque os canais nacionais principais não quiseram pôr Vitorino Silva nos debates, entretanto a RTP acabou por voltar atrás com a sua palavra e incluiu Vitorino Silva, apesar de estar num horário mais tardio, mas acabou por incluir Vitorino Silva. E se calhar, obviamente que o Porto Canal, vendo isto, se calhar deveria ter voltado atrás para não haver esta polémica, mas aqui está mais uma vez que a ERC está a dar-se conta, principalmente com casos que não têm relevância nenhuma. Obviamente que Vitorino Silva estava a ser um candidato posto fora, não estamos aqui, obviamente, também a dar mais relevância ao candidato, mas era um candidato que estava a ser posto fora injustamente, porque se era candidato presidencial deveria ter também lugar para dar as suas opiniões. E obviamente que aqui a ERC a falhar completamente, mais uma vez, a ser a politicamente correta do costume que nós temos vindo a reclamar, e obviamente que estas coisas têm de ser mudadas, principalmente começar pela direção desta entidade. Rapidamente, só mesmo para concluir, dizer que nas últimas eleições Tinda Reis ficou no limite atrás do candidato do PCP, e acho que com esta atitude João Ferreira acabou de garantir o seu lugar atrás de Vitorino Silva. Era bom que assim fosse, porque o que é bom é haver debates, apesar dos debates terem sido todos muito fraquinhos, mas o que é bom é que hajam debates, e a democracia. Para a semana talvez falemos disso. Quem não quer debater não vai para o jogo democrático. Obrigado a todos por estarem aqui esta semana. Fizemos muitos amigos e muitos gatos, como é habitual, e que o desporto português, a única coisa positiva que se daqui é que o desporto português continua a crescer na vertente masculina e na vertente feminina, nomeadamente nas modalidades. Na vertente mundial também. E na vertente mundial também. Devagarinho e sempre, não é? Nem que seja ao pé coxinho. Exatamente. Francisco Gomes, André Ferreira, mais uma edição de Liberdade de Expressão. Rapazes, boa semana, muita saúde e até de hoje a 8. Até hoje.